Fala galera, o tema do nosso vídeo de hoje é como lidar com a família. Para isso eu vou usar como base o texto que fala sobre o milagre de Jesus, o primeiro milagre que Jesus realizou na terra, que foi transformar água em vinho no casamento de Caná da Galileia. Esse texto se encontra em João capítulo 2, e ele vai dizer assim, que Jesus foi convidado para a festa, Jesus, os discípulos e sua família, só que no meio dessa festa o vinho acaba. Então Maria, mãe de Jesus, chega até ele e diz: Jesus, o vinho acabou. Só que Jesus ele vai dar uma resposta icônica para ela. Ele vai dizer para sua mãe: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Só que Maria, sendo sábia, ela vira para os empregados e diz: tudo o que ele disser, vocês façam. Então Jesus ele vai dizer para os empregados: peguem água, coloquem no vaso. A Bíblia diz que haviam 6 vasos ali, né, para a purificação judaica. E aí ele vai dizer para colocar água nesses vasos, tirar um pouco dessa água e levar até o mestre da cerimônia, o organizador do evento, para ele estar experimentando essa água que já havia sido transformada em vinho. Quando esse mestre da cerimônia experimenta a água transformada em vinho, ele vai até o anfitrião, o noivo da festa, e vai dizer: olha, geralmente as pessoas elas servem o melhor vinho primeiro, para depois que as pessoas já estiverem satisfeitas, ele está servindo o pior vinho, mas você fez ao contrário, você deixou para servir o melhor vinho no final da festa. Pega toda essa imagem, toda essa cena e vamos observar 3 pontos, 3 características que eu quero trazer hoje. O primeiro é que a Bíblia vai dizer que Jesus estava na festa, a água já estava na festa e os vasos para purificação estavam na festa. A Bíblia vai dizer também que esses vasos eles tinham entre 80 e 120 litros de capacidade. E só que existia um ponto importante, que esses vasos eles estavam vazios. Olha que interessante. Se esses vasos eles tinham entre os 80 e 120 litros, isso quer dizer que eles não tinham o mesmo tamanho, eles não tinham a mesma proporção. Cada um tinha uma capacidade diferente, mas todos eles foram usados para o mesmo propósito, foram usados por Jesus e todos eles foram cheios. O interessante também é que, como eles estavam vazios, Jesus vai dizer: encham os vasos de água. O que isso traz para a gente? Existiu um processo. Os vasos estavam vazios e eles foram sendo cheios. Só que ninguém pega e enche um vaso de uma vez, consegue colocar água tudo de uma vez. Você vai entornando de um jarro para o outro, ou de uma torneira até o vaso. Isso quer dizer o quê? Existe um processo, ele vai sendo cheio, esse vaso vai sendo cheio. Só que o que eu acho mais interessante é a mensagem de fundo que essa passagem traz. Por quê? Geralmente nós somos levados a pensar que assim como a água foi transformada em vinho, quando nós aceitamos Jesus ou estamos no caminho do Evangelho, nós somos transformados da noite para o dia, assim, no estalar de dedos. Isso não existe. A mensagem central desse texto é simplesmente que Jesus está dizendo que a transformação ela não é da noite para o dia, mas e sim que aonde ele está, ou aonde ele chega, a transformação. Se você reparar, a água já estava lá, como eu disse, Jesus já estava lá, e o vaso de purificação, né, o vaso que foi usado, ele também estava lá. Só que existiu um momento certo, como Jesus disse para sua mãe: mulher, o que tenho eu contigo? Porque ainda não é chegada a minha hora. E trazendo essa analogia toda para o nosso tema, se você for reparar, Jesus ele está apontando para o seu momento, para o seu propósito. Ele está dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Ele quer dizer: o meu momento, o meu propósito é na cruz. Eu vim para isso. Eu vou ser crucificado, vou ser morto, vou ressuscitar. E aí todos vão poder, através de mim, através da minha morte, ser livres dos seus pecados e poder ser chamados de filho. Que a Bíblia diz que todos aqueles quando crerem em Jesus como Filho de Deus, esses são chamados, esses são conhecidos como Filho de Deus. Está em João capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 12. E o mais interessante também é que tem uma outra mensagem de fundo, que envolve a questão emocional da mãe para o filho. Jesus está dizendo para Maria: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo para ela: se prepara, porque vai chegar um momento em que eu vou ser cuspido, que eu vou ser chicoteado, que eu vou ser crucificado. E você vai estar lá, você vai ver tudo isso. Se você continuar com esse apego emocional que você tem comigo, tão forte, esse vínculo que você busca ter comigo emocional, de mãe para filho, quando esse momento chegar, você vai sofrer muito.
Então, se prepara, porque vai chegar esse momento. Olha toda a mensagem que Jesus está passando. E o que todo esse contexto traz para a gente? Entenda, primeira coisa é o que Romanos 12 diz, que não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação, pela mudança da sua mente. Você precisa entender que a gente tem que existir o sentimento de não conformidade com o mundo, com as coisas do mundo, e que nós temos que buscar a mudança. Só que essa mudança, metanoia no grego, ela é a mesma palavra utilizada para arrependimento, que é mudança de rota, é mudança de caminho. Nós temos que mudar o caminho, mudar a rota. Só que todo caminho indica que há uma chegada. Porém, para chegar até esse local, esse propósito, a chegada, você vai ter que percorrer o caminho. É algo que é diário, é dia após dia. Como diz Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí abre um parênteses em você. Você tem que seguir a paz e a santificação. É algo que você vai, segue, corre atrás. Não é no estalar de dedos. Porque tem gente que pensa que, assim como a água foi transformada em vinho, a sua transformação, a nossa transformação, ela acontece instantaneamente. Isso não acontece. Por quê? Primeiro que você tem crenças que te limitam na sua mente. E que crenças são essas? É simplesmente o exemplo. Quando alguém te diz assim, quando você era criança, alguém te disse: você é burro, você não vai para frente, você não vai ser ninguém, vai morrer pobre, ferrado na vida. Isso é uma crença limitante que foi empregada na sua mente. E talvez você tenha que se libertar disso ainda, porque talvez você até hoje diga: eu sou burro, eu não sei de nada, eu não consigo aprender, eu não tenho foco. Porque te disseram isso, não porque você é isso. Porque Deus, ele fez todos os seres humanos com capacidade de intelecto. Todos nós somos dotados de inteligência. Só que a inteligência, ela tem que ser treinada, ela tem que ser aprimorada. Você tem que buscar conhecimento e experiência para que você possa utilizar na melhor performance tudo isso. Assim também você tem seus vícios. E todo vício, ele é um sintoma de um trauma. Você não tem um vício, o vício ele não é a causa, o vício ele é só o sintoma. A causa foi o que aconteceu no seu passado, há muito tempo atrás, ou até mesmo recentemente, que te faz ter esse vício, seja o vício em bebida, em cigarro, pornografia ou qualquer outra coisa que seja. Tudo isso indica que você tem um trauma que você ainda não se desbloqueou, não se libertou dele. E você precisa se libertar desse trauma, se desbloquear. E isso não é uma coisa que você faz da noite para o dia, porque todo ser humano tem vício, todo ser humano precisa se libertar de trauma, todo ser humano tem lembranças e crenças que limitam ele, e que dia após dia nós precisamos nos libertar delas. Então, tudo isso é o enredo dessa história. Tudo isso é a mensagem que Jesus está passando para nós. E para você lidar com a sua família, é como Jesus disse: não é chegada ainda a minha hora. Você tem a sua hora certa, você tem o seu momento certo, você tem um propósito a cumprir. Você precisa ter convicção disso e saber que você tem valores, princípios que você deve seguir.